consciente. Assumir compromissos na paternidade ou na maternidade consiste em engrandecimento para o espírito, desde que reconheça o seu caráter divino. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. Essas palavras são de Emmanuel e estão registradas no livro Via de Luz, através da mediunidade de Chico Xavier. A cada reencarnação, para a nossa evolução, assumimos compromissos que acreditamos que irão nos ajudar a alcançar o que o nosso espírito precisa como espírito em processo de evolução. Virtudes, vencer tendências, o nosso melhoramento espiritual. Dentre esses compromissos, como o próprio Emmanuel colocou, temos aí a paternidade ou a maternidade, onde tem um caráter, como ele próprio coloca, um caráter divino, consistindo um grau de confiança muito grande de Deus depositado em nós. Os nossos compromissos para a atual reencarnação, todos são importantes, mas nenhum deles pode se comparar aos nossos compromissos familiares. A nossa condição de pai, a nossa condição de mãe, em que recebemos, nos colocamos à disposição para receber um espírito, filho de Deus, assim como nós, e buscar cuidar deste espírito para devolvê-lo para Deus. Não importa a forma como o filho chegou para nós, de uma relação estável ou instável, estável ou instável, de uma programação nossa aqui na Terra, não importa. O filho chegar é uma realidade, é compromisso, é responsabilidade, é envolvimento. E filho é compromisso para toda a vida. De outros compromissos, de outras relações, a qualquer momento podemos, pelo livre-arbítrio, interromper. Mas filho não dá para interromper. Filho é filho. Podemos negar o filho afetivamente. Biologicamente ele é nosso. Hoje, com as mudanças na forma de registro dos filhos, já é possível até negar, substituir o nome do pai biológico na certidão. Mas, na hora de fazer o DNA, vai comprovar que o filho foi gerado por aquele pai. O compromisso primeiro foi assumido por aquele pai no mundo espiritual. Se houve alguém que se dispôs a cuidar desse espírito, é uma tarefa nobre, respeitável, mas o compromisso primeiro foi daquele que gerou. É o chamado pai socioafetivo. Então esse compromisso é para toda a vida. E ele é muito nobre. E exige um entendimento do tamanho da responsabilidade que é colocar alguém no mundo. Porque para que haja o retorno do espírito ao plano carnal, ele precisa de um corpo, na forma de reencarnação. E quem irá fornecer esse corpo para esse espírito é um pai e uma mãe. Então há uma responsabilidade muito grande em colocar esse espírito no mundo como reencarnante. Então, a figura do pai
ela é indispensável na vida desse filho. Ela é insubstituível. E essa figura, ela tem que se apresentar de uma forma efetiva e de uma forma afetiva, buscando ser junto ao filho o companheiro, aquele formador do caráter, que é a sua grande tarefa, buscando nessa sala de aula viva, que é o lar, transmitir lições nobres através do bom exemplo na sua capacidade e representar para o filho. Essa é a grande tarefa de um pai. Representar a autoridade moral, que se conquista com a moral e não o autoritarismo. Colocando ordem nos sentimentos, na inteligência do filho. E isso tudo vai servir para o engrandecimento intelectual e moral desse espírito, que é para isso que nós reencarnamos, para evoluirmos moralmente e intelectualmente. E aí Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 582, ele pergunta aos espíritos se a paternidade é uma missão. E os espíritos respondem que incontestavelmente sim, é uma missão. E essa missão é justamente adotar essa postura de educador, de orientador, de cuidador desse espírito que retorna para um novo aprendizado sobre a nossa responsabilidade aqui na Terra. A nossa responsabilidade na condição de pai ou de mãe, para que possamos recambiá-lo para Deus. Todo esforço tem que ser no sentido de fazer com que ele retorne o seu caminho na direção de Deus. Então, nesse trabalho da paternidade, nessa missão, porque a missão, ela tem vários gêneros. E a paternidade, a maternidade estão entre esses gêneros de missões. Nessa missão, nem todos os homens conseguem reconhecer em si de imediato a paternidade, o sentimento paterno. Daí, alguns, logo que chegam o filho, que nasce e ele ainda é bebê, se encantam e envolvem essa criança em todos os cuidados. E muitas vezes ficam sob a responsabilidade da mulher. E o homem, encantado com esse primeiro momento, se envolve de tal forma que cuida e se envolve com esse espírito plenamente, pela sua fragilidade, toda a sua delicadeza, por toda a sua beleza. E mais tarde esse encanto parece que desaparece. E há o distanciamento, quando o filho já fica mais grandinho. Outros não têm esse encanto de primeiro momento. E muitas vezes as mães passam a cobrar e acreditam até que o filho não é amado pelo pai. Porque não há o envolvimento, há o distanciamento. E mais tarde, nota-se o contrário. Na adolescência ou na fase adulta, essa reaproximação, essa identificação de espíritos em um outro momento, tanto do pai como do filho. É justamente isso, acontece justamente porque a paternidade do homem, o sentimento paterno, ele não é espontâneo como é o sentimento materno da mulher. A mulher, ela já traz isso inato. A menina, quando brinca de boneca, é um encanto. Como ela cuida, como ela protege, como ela... Não é porque ela copiou. É porque a menina traz isso. O espírito feminino. Se alguém cai, se machuca, ela já está querendo proteger isso com os animais. É muito notável isso. No menino já não é presente. Porque o sentimento paterno no homem, ele vai se desenvolvendo ao longo da existência. Então, há de ter um pouquinho de paciência, porque se não apareceu no primeiro momento,
Pode aparecer em um outro momento. Mas também há os casos de homens que se tornam pais, terminam a existência e não se reconhecem com o sentimento da paternidade. São totalmente estranhos aos seus filhos. Sem zelo, sem cuidado, sem todas as características de um pai consciencioso dos seus deveres. Esse sentimento ficou adormecido. Mas muitos outros conseguem, em algum momento da existência, em algum momento da sua própria existência ou alguma fase do seu filho, identificar esse sentimento da paternidade. Mas um grande número tem dificuldade em aceitar a paternidade e se tornam indiferentes, insensatos, irresponsáveis mesmo. E negam afetivamente essa condição de pai. E aí, os números provam que são milhões de registros de nascimento sem o reconhecimento paterno. O que é lamentável. Não admite, não aceita que teve um filho e que aquele filho é de sua responsabilidade. Para uma convivência afetiva, ou simplesmente para admitir que teve um filho. E aí esse filho carrega este registro por toda a sua vida, com a ausência do nome do seu pai. Nos registros antigos colocava-se pai desconhecido, hoje já não se usa mais com a nova galera. Há um espaço lá, e o espaço não coloca-se mais pai, mãe, é filiação, por conta do pai socioafetivo, por conta dos pais do mesmo sexo. Então mudou, facilitou. Mas nos registros está lá, pai desconhecido. É muito triste. Muito triste isso. E nós aprendemos desde pequenininhos a lei de Deus. Que devemos honrar ao nosso pai e à nossa mãe. Que temos que aprender a respeitá-los, a amá-los desde pequenininho, isso é ensinado para todos nós. Mas percebemos então, o filho vai lá e percebe que o pai, o seu pai, não merece o seu respeito, não é digno do seu amor, porque o abandonou, porque se tornou seu adversário. Como amar alguém que nos rejeita? Naturalmente o filho vai se perguntar sobre isso, vai se questionar e vai sentir a dificuldade em oferecer esse amor. Mas seja o pai um irresponsável, um descuidado, um indiferente, aprendemos com a luz da doutrina espírita que devemos amá-lo. Aprender a reconhecê-lo, independente do seu comportamento, como nosso pai. O que não isenta o pai da sua responsabilidade em buscar se tornar digno do amor do seu filho. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, está lá que se o pai, os pais, eles não são o que deveriam ser para os seus filhos, isso eles irão responder a Deus. Não é o filho que deve se preocupar em cobrar. É um compromisso que ele assumiu com Deus, como dissemos no início da palestra com palavras de irmão. Mas ao filho cabe, apesar de não concordar com o seu comportamento, com a sua conduta, com a forma como se colocou como pai em sua vida. Então, se não conseguimos amar o comportamento
pai, se não é possível, tentemos ao menos, é a orientação da doutrina, não guardar ódio ou rancor, qualquer ressentimento por essa alma que não conseguiu entender a missão de ser pai. Isso é que é fundamental. E em qualquer momento da vida que ele necessitar de nós, estejamos dispostos a oferecer a nossa ajuda. Porque é um espírito em evolução como nós, que falhou na sua tarefa, mas só pelo fato de ter oportunizado ao nosso espírito um corpo para que pudéssemos reencarnar, já temos motivos suficientes para sermos eternamente gratos. Nosso espírito pôde retornar como espírito reencarnante porque recebeu um corpo. E foi esse pai, e foi essa mãe que nos concedeu esse corpo. Só isso basta para que ofereçamos a nossa gratidão. Pela lei de ação e reação, há também um compromisso entre ambos. Geralmente são devedores, espíritos que têm pais assim, que têm relacionamentos difíceis assim. E dentro da lei de ação e reação, muitas vezes o espírito pediu tal situação para que pudesse auxiliar o seu pai. Ou é corresponsável por tudo o que está ali vivendo. Então, há uma causa, há uma razão para tudo isso, que temos que respeitar e buscar sempre os sentimentos bons para colocar nessa relação, para que não seja a mesma relação do passado, senão não faz sentido reencarnar. Se for para a gente reencarnar e ser a mesma coisa do passado, toda a existência perde o sentido. Se houve ódio, temos que construir amor. Ou qualquer outro sentimento menos digno é para ser substituído com muito esforço na construção deste sentimento que não existe ainda. Então, Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, ela fala da dificuldade de alguns jovens que passam por situações em que têm os pais, mas estes não lhes dão a orientação, os cuidados que deveriam. E a situação se inverte. São esses jovens, aí ela coloca que é um grande desafio para esse jovem, que vai cuidar e compreender aqueles que mais velhos, mais experientes, deveriam estar cuidando, orientando. E isso causa muito sofrimento nos jovens que vivem uma situação assim. Porque precisam de cuidados, precisam de orientações. E aí se tornam os pais dos seus pais, realizando o que eles deveriam fazer com eles, os filhos. E aí Chico Xavier, em uma das suas visitas ao umbral, em companhia de Emmanuel, do Espírito Emmanuel e do Espírito André Luiz, ele relata que nas visitas que fez a essa região, ele viu muitos pais por lá. E comenta que mais pais do que mães. E isso chama a atenção, esse comentário de Chico. Por que mais pais e mais mães? E ele complementa dizendo que muitas das mulheres que faliram na missão de ser mãe, elas foram abandonadas por seus companheiros e tiveram que seguir sozinhas. E isso a gente sabe bem do quanto muitos pais têm fugido das suas responsabilidades e destacadamente Chico fala do homem na sua condição de pai, havendo uma falência maior por parte destes. Mas apesar desse comportamento de muitos homens, ele é pai, ele é o pai. E então, muitas vezes
o relacionamento não deu certo. O casal não se entendeu, não conseguiram chegar a um consenso, a relação estava difícil, desgastante, optaram por uma separação. Sejam já na forma de matrimônio ou ainda não, mantinham uma relação, vieram os filhos, mas a relação não deu certo. O ideal é que o casal entenda que o que não deu certo foi o casal, o homem e a mulher. E que os filhos não merecem sofrer as consequências desse desentendimento. Então, mesmo havendo rompimento da relação, Joana de Ângeles coloca isso no livro Constelação Familiar, quando ela diz assim, que a mulher deve ter o cuidado de ensinar os filhos a reconhecer no homem a figura do pai. E o homem ter o cuidado de ensinar os filhos a reconhecer na mulher a figura da mãe. Separou o casal, mas os filhos continuam lá, é filho dos dois. Então é preciso que cada um continue cumprindo a sua tarefa de pai, a sua tarefa de mãe, dignamente, respeitando aqueles filhos que precisam de orientação, que precisam de cuidados, que precisam de bom exemplo. Não adianta palavras sem exemplos. É o exemplo que convence. Então, nesse esforço, mesmo vivendo distanciado o casal, mas que nos momentos que estiverem com os filhos, que este momento seja o mais proveitoso, saudável possível e rico de bons exemplos. E o número de filhos que têm pais ausentes só cresce. São os filhos órfãos de pais vivos. Tem presença física, mas não tem a presença do coração, do amor, dos sentimentos. São extremamente carentes de afeto, de atenção. Quem é educador sabe muito bem, principalmente os que lidam com crianças menores. As crianças que chegam para nós hoje, na sua grande maioria, são extremamente carentes de afeto. Esse afeto que não encontrou em casa. E aí quer, na sala de aula, fazer 1001 coisas para chamar a atenção para essa necessidade que está trazendo em si. Então, o número de filhos, de pais ausentes, tem crescido muito. E equivocadamente, busca substituir a atenção por presentes materiais, para aliviar a consciência culposa. Sabe que está em falta, e aí tenta encantar o filho com o máximo de presentes possível. Criança gosta, ela não entende, mas presente não preenche o vazio do coração. Encanta, diverte, satisfaz, mas não preenche o que a alma precisa. Fica faltando. Então, numa reunião de pais e mestres, a professora conduzindo a reunião, ela tentava ali conscientizar os pais da importância de se fazerem presentes na vida do filho, de participar da vida dos seus filhos, mesmo sabendo da dificuldade de todos, com os inúmeros compromissos, principalmente a questão do trabalho que consome grande tempo do nosso dia, mas que se esforçassem, buscassem dentro da sua realidade as possibilidades para oferecer uma qualidade de tempo aos seus filhos, para estarem mais presentes, conhecendo o seu filho. E então o pai, na sua simplicidade, levanta a mão e pede a palavra. E ali ele começa a fazer o seu depoimento, dizendo que ele tinha um dia muito corrido e que ele saía muito cedo de casa e o seu filho ainda estava dormindo. Quando voltava, o seu filho já estava dormindo, quando ele voltava à noite. E ele, para demonstrar
ao seu filho o quanto o amava e o quanto ele estava presente no seu coração, todos os dias ele passava no quarto do filho, dava um beijo e fazia um nozinho na ponta do lençol. Aquilo era um código para que no outro dia, quando seu filho acordasse, ele tivesse a certeza que ele, o pai, passou por ali para ver a certeza da sua presença. Uma coisa simples, um relato muito simples, que causou uma reflexão profunda em todos que estavam ali naquela reunião. Porque o filho não tinha o pai presente fisicamente, mas tinha a certeza da sua presença, do tamanho do amor que o seu pai tinha por ele. Nesse simples gesto de dar um nozinho no lençol. Como é confortável para a nossa alma ter a certeza dessa presença de Pai em nossas vidas. Que muitas vezes não teve palavras bonitas para nos falar. Não teve a cultura que talvez gostaríamos que ele tivesse, mas soube fazer presença na nossa vida. Com gestos de amor, de cuidados, de renúncia. Nada substitui a presença de um pai. As mães que Chico citou, que foram abandonadas pelos seus companheiros, seguiram sozinhas e se esforçaram para serem pais e mães. Buscaram corresponder o papel de pai junto aos seus filhos, mas não substitui. O que é digno, o que é louvável, o que é respeitável, e que merece a admiração de todos nós, dessas mulheres, que conseguem conduzir os seus filhos sem a presença masculina em casa, como gostariam certamente. E aí os mais velhos dizem assim, como um chapéu atrás da porta faz falta. Porque antigamente qualquer casa que se entrasse, se tivesse um chapéu atrás da porta, é porque ali tinha a presença masculina. Do pai, do homem, do chefe da casa, como era conhecido. Então, essa presença, ela é insubstituível. E ao mesmo tempo, recordamos, ao ouvir essa história, de quantas vezes o nosso pai, consciencioso dos seus deveres, deu esse nozinho no lençol da nossa existência. E marcou a nossa vida. Quando íamos fazer uma bobagem, mas se meu pai estivesse aqui, ele me dizia isso. Ou quando estava doendo demais a alma, a gente correu para os braços dele, na certeza que ele tinha o conforto que a gente queria naquela hora. Do seu jeito. E quando tínhamos a sensação de que mais nada ia dar certo, ele entendeu muitas vezes mais rápido do que a nossa mãe o que é que a gente estava sentindo. É o nozinho do lençol que marcou a nossa existência. E enquanto pais, quantos nozinhos já temos? E quantos nozinhos podemos dar ainda no lençol da existência dos nossos filhos? Para que ele não se esqueça da nossa presença na sua vida com o bom exemplo, com o amor sincero. Isso é que é fundamental. Assumir a paternidade, assumir a maternidade com responsabilidade. Com a responsabilidade que ela merece. Oferecendo a esse filho o amor que todos nós temos para dar. Tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel, que está registrada no livro Seara de Fé. E essa mensagem, ele intitulou, o que nos chamou a nossa atenção,
ele intitulou Dia de Deus. Essa mensagem ela foi entregue no centro, as pílulas, né, que a gente recebe na entrada, e o título nos chamou a atenção muito. Dia de Deus. E aí ele, na mensagem, ele fala da importância do Dia das Mães e fala da importância do Dia dos Pais, lembrando daqueles pais que têm muito amor por seus filhos. E aí ele fala daquele pai que perdeu a juventude, para honrar o compromisso com a família e cuidar dos seus filhos. Ele fala daquele pai que é o pai dos filhos de outros pais, que assumiu para si essa responsabilidade. Ele fala do pai que cuida do filho deficiente. Ou melhor dizendo, pessoa portadora de alguma necessidade especial. A terminologia agora é assim. Fala daquele pai que fez tudo pela sua prole, renunciou a si mesmo para promover o bem-estar da sua prole. E ao final da sua existência, quando chegou o momento dos filhos cuidarem dele, ele foi entregue ao asilo. E aí ele, no final dessa mensagem, é onde ele explica por que o Dia de Deus. Onde ele diz assim, que o Dia dos Pais é o Dia de Deus. Para que nos recordemos da figura de Deus como nosso Pai. Jesus nos apresentou assim, Moisés trouxe o Deus vingativo, e Jesus nos trouxe o Deus Pai. Todas as vezes que ele se referia a Deus, ele falou, o Pai de todos nós, nosso Criador, que nos ama incondicionalmente, que é justo, que é bom. Nosso Pai, Deus. E Emmanuel então diz que o Dia dos Pais é o Dia de Deus, para que nos lembremos de Deus, que Deus é Pai de todos nós. E a nenhum dos seus filhos ele deixa. Muito obrigada pela atenção de Deus.